Pô, o Brasil tem a obrigação de pelo menos bater nas quartas. Pelo menos. Se o Brasil, com este caminho, não estiver nas quartas de final, é crise? É fiasco? O Brasil não sendo campeão é crise. Pode chegar na final e perder nos pênaltis que é crise. A gente aqui tá... Tudo bem, mas uma coisa é você chegar lá, ser eliminado pela Inglaterra ou pela Argentina, que dói, mas é a Argentina e tal. Agora, você... Não é a mesma coisa, Então, você cair num caminho para Japão ou para Noruega ou Costa do Marfim. Tudo tem... Rapaziada, vídeo super importante para vocês aí, o debate pegou fogo aí, os comentaristas estão falando do nosso Brasil e falando ali das chaves, quem vai passar. O Brasil tem uma chave, parece boa, hein? Noruega aí tá no caminho, então passando do Japão, a gente tem um caminho aí que a gente pode chegar. Deixa já o like, se inscreve, ativa notificações, fica no vídeo até o final, também seu comentário é super importante, participe, deixa o hype, comenta e vamos para mais um vídeo aqui, um corte da SPN Brasil, direito autoral totalmente da SPN Brasil, o melhor conteúdo aí de futebol esportivo aí que a gente pode estar assistindo, o Linha de Passe, com certeza. Tamo junto, bora pro vídeo. Olhando pra frente, Brasil e Japão vai ser legal mesmo. Vai. Eu não quis tocar nesse assunto, acho que eu fico um pouco com trauma. Não, porque assim, até só na segunda-feira. Até ouvi o Moriaço falando depois do jogo com a Suécia, ele falou uma coisa assim, pra gente significa muito que o Brasil nos veja como um adversário válido. Sim. E assim, não é que o Brasil tema o Japão, evidentemente, mas hoje o Brasil respeita o Japão. Hoje o Brasil fala no Japão como, pô, pera aí, os caras jogam bola, os caras, sabe, os caras são fortes. Daqui Fusakuba tava treinando, né? O ciclo é muito bom do Japão. Sim, muito forte. Assim, o Japão hoje, retrospecto contra as seleções europeias, muito forte. Os caras todos jogam em equipes importantes, então, assim, é isso. Não adianta olhar. Competitivo, né? Então, assim, não adianta achar que é diferente de enfrentar uma seleção boa da Europa. Não é diferente. Não é mais diferente. É isso que o Calçade falou. O Japão evoluiu a ponto de competir com as seleções importantes hoje. Chamou, Guga? Esse ponto, Bertozzi, assim, se esse mesmo time do Japão, esse time do Japão fosse uma seleção de um país europeu, a visão seria outra. A visão seria completamente diferente. E 23 dos 26 jogadores do Japão atuam na Europa. Sendo que dos outros três, 2 são os goleiros reservas e o terceiro é o Nagatomo, que já foi um japonês de destaque na Europa, jogando pela Inter principalmente. Então esse time é competitivo, esse time se sente capaz de jogar contra qualquer time, isso que o Calçade trouxe é a mais pura verdade. O Hajime Moriyasu, ele conseguiu, e não só ele, né? Todo um processo, desde o Zico, né? Há um processo de mudança de mentalidade do japonês no futebol, da seleção japonesa masculina de futebol. Hoje, o Japão não é melhor que o Brasil, o Japão não é favorito contra o Brasil. Mas eles sabem que eles podem competir e ganhar do Brasil. E isso pode acontecer. O Japão, com toda a sua qualidade técnica, individual, coletiva, um time que tem um técnico há 8 anos no cargo, o Japão vai exigir do Brasil uma atuação muito boa para ser eliminado. Para o Brasil eliminar o Japão, vai ter que jogar muito bem. Não basta um jogo bom só do Brasil, porque o Japão vai chegar e vai competir com a seleção brasileira, com certeza. Dito isso, e olhando esse caminho do Brasil, daqui a pouco eu quero falar da Holanda também. Vendo esse caminho do Brasil, Japão e depois Noruega ou Costa do Marfim. Tem muita gente aqui naquele discurso que a gente sabe. Pô, o Brasil tem a obrigação de pelo menos bater nas quartas. Pelo menos. Se o Brasil, com este caminho, não estiver nas quartas de final, é crise? É fiasco? O Brasil não sendo campeão é crise. Pode chegar na final e perder nos pênaltis que é crise. A gente aqui tá... Tudo bem, mas uma coisa é você chegar lá, ser eliminado pela Inglaterra ou pela Argentina, que dói, mas é a Argentina e tal. Agora, não é a mesma coisa, você cair num caminho para Japão ou para Noruega ou Costa do Marfim. Tudo tem contexto, né, William? Por exemplo, 2014, se perde o Neymar, perde para a Alemanha de 2-0, ia ser chato, mas assim, não ia ser um trauma histórico. Só lembrando que o Brasil quase foi eliminado em casa para o Chile nas oitavas. Mas aí, como a gente não sabe o que teria acontecido depois, ia ser feio. Quase foi isso. A gente teria sido poupado, melhor, né? mas a gente não ia saber do que a gente teria sido poupado. Exatamente. Ia ser horrível. A gente já está falando isso até hoje, como o maior vexame da história da seleção em Copa. Caiu pro Chile nas oitavas em casa, isso ia ser difícil de superar. Mas assim, primeiro, tem a análise nossa e a do torcedor, que é diferente. A gente, assim, se o Brasil chega nas quartas de final, faz um jogo duro com a Inglaterra e cai, a gente fala, pô, sabe, tava num estágio que não tava pronto, tem que seguir o trabalho, vamos lá. Pro torcedor vai ser, putz, de novo nas quartas para um europeu. Mas eu acho que não é feio.
Não, não é feio. Não é feio, não é uma coisa... Mas a visão do torcedor vai ser, beleza, vamos para 28 anos de jejum, nenhuma criança brasileira viu o Brasil ir bem numa Copa do Mundo. Sim. E tem 40 anos. Não vai ter grandes recursos. Entendeu? Então, assim, eu entendo também... Vai para 28 mais 12. Eu entendo o lado do torcedor, entendo que a gente vai ter que ser racional para analisar, né? Se o Brasil, de novo, cair, não chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Mas eu consigo entender também o torcedor se frustrar, porque o torcedor ouve histórias... Mas quartas é o mínimo, né? Não, eu acho assim, quartas é a responsabilidade do Brasil, como história e como time, porque o Brasil tem, olha a escalação do Brasil, quem são os jogadores do Brasil e quem são os jogadores dos outros. Ok? Quem são os jogadores? Ponto. Não é só história. Não. É isso também. Não é só história, não é só peso. A Noruega, a Costa do Marfim ou o Japão tem Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Alisson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães. O time do Brasil, o elenco do Brasil é melhor do que do Japão, do que da Noruega e do que da Costa do Marfim. Então, eu classificaria como uma enorme decepção o Brasil não chegar nas quartas de final. Há todo o contexto, há de se olhar o adversário, a ótima equipe que tem a Noruega, todos os elogios que já fizemos ao Japão, mas não olhando só para a história, e ela precisa também ser incluída no papo, mas olhando para o time do Brasil, o Brasil, nessa chave, tem que chegar nas quartas de final. Se cair antes, eu classificaria como uma decepção pela qualidade que nós temos. Vinícius é uma das estrelas da Copa do Mundo até aqui. Só uma coisa, se a gente for pensar nas O cara falou tudo aí, hein? Comentário perfeito. Estão mais próximos. Os adversários do Brasil não são foram inferiores gigantes. à Bélgica naquele momento e à Croácia, quando o Brasil foi eliminado. Então, sim, seria quando a gente falar apenas do olhar da participação... Tá olhando com devido carinho para a Noruega. Dá um passo para trás. Não, já tinha feito muitos elogios à Noruega, mas o sistema de marcação do Brasil pode machucar muito a Noruega, apesar do Haaland, do Sorloth ali, poderem também dar muito trabalho para a defesa brasileira. Então, assim, e aí tem uma coisa. Eu acho que assim, a gente caiu para a Bélgica, né? E tô falando do olhar do brasileiro médio, tá? Bélgica e Croácia. Embora a Croácia tenha chegado à final da Copa anterior, depois tenha chegado de novo ao passar pelo Brasil longe na Copa de 2022, o torcedor médio, ele olha assim, não é uma Alemanha, não é uma França, não é uma Argentina, não é, assim, não são seleções do chamado primeiríssimo escalão. Isso. A Bélgica vai cair naquela piadinha de sempre, essa geração belga e tal, etc., que as pessoas gostam de tirar sarro. Então, essas duas eliminações, nós entendemos, o torcedor médio, ele não engole. E ele não vai engolir qualquer que seja uma eliminação para mim, em qualquer fase, a não ser que seja para uma dessas gigantes, desde que não com outro 7-1, eu não acho que vai acontecer de novo. Mas acho que o Brasil, para passar do Japão, vai precisar jogar mais do que jogou até aqui. E depois, para passar por Noruega ou Costa do Marfim, vai ter que jogar mais ainda do que jogou contra o Japão. Se estacionar, já era. Se vale para todo mundo, O que foi feito até aqui não é suficiente. Esse é o ponto. Claro que A gente tem que acreditar na evolução do time, que tem acontecido. Mas agora precisa subir alguns degraus para ter um nível coletivo. Uma coisa é a individualidade, outra coisa é a coletividade. O que essa Copa aumentou... Para lidar com os desafios que vai enfrentar. A Copa aumentou o risco. Quando aumenta o número de países, aumenta o risco. Você tem 5 mata-matas, eram 4. Mas já estava nas oitavas, quartas, já começa a negociar com a semi. Agora não, cara. Você ganhou essa etapa aqui. Esta etapa é um mata-mata perigoso, muito perigoso para todas as seleções e que parece que faz parte da fase de grupos, porque você simplesmente chega nas oitavas. Ainda está longe, porque você começa como se você estivesse na Copa anterior, ainda saindo da fase de grupos. Aqui você tinha 3 jogos para chegar nas oitavas, agora você tem 4. Só que você pode cair agora. Qualquer um. E é muito perigoso. E eu só queria deixar um tema aqui para o futuro, para o Hoffman, ficar lá matutando, para a gente aqui também. Eu estou vendo que depois que... Não tem nada a ver com isso aqui. A gente... Só para colocar aqui para quem está no chat também. Eu vejo os biocistas
tratam a desclassificação do Uruguai como se o Bielsa fosse um gênio incompreendido. Ah, tá. É uma coisa assim, eu tenho visto manifestações, é como, sabe o gênio, ninguém entendeu o gênio, gente, você pode ter um professor, você pode ter o Einstein dando aula, na sala de aula. Talvez um professor que não tenha metade do conhecimento do Einstein consiga ensinar mais para a sua classe do que o gênio. Não basta ser gênio, você precisa conseguir transportar aquela genialidade toda para a sua equipe. E ele, definitivamente, por uma questão pessoal, de que ele não tem temperamento. Ele não tem um temperamento, um comportamento, inteligência emocional, vamos dizer assim, para ficar mais claro, é um termo muito utilizado. Isso é absolutamente zerado na vida do Bielsa. Eu acho que ele tem ideia. É bem possível. Fala, Beto. Não, por falar em treinador, quando a gente está falando de Brasil e Japão, e do Brasil precisar subir o seu nível de desempenho, agora a gente vai entender o que é ter Carlo Ancelotti no banco. É óbvio que ele está com com vários limites, porque ele não tem o trabalho nem perto de bem desenvolvido como ele deseja, ou seja, as coisas que ele pode pensar e que vão funcionar em algum momento não necessariamente funcionam agora porque ainda não há os movimentos coordenados, a harmonia entre a parte coletiva do Brasil, mas é um técnico que vai entender o que o Japão faz, certeza, mapeou todo o jeito de jogar do Japão e muito mais do que o Japão entregou tudo nessa primeira fase. Tudo. Deixou tudo. Eu acho o Japão, não estou dizendo que é o time mais bem treinado, mas é o time mais organizado. Então, essa organização transborda. Então você enxerga e sabe exatamente. Os mecanismos estão ali, né? O mecanismo. Tem algo guardado na manga. E o Ancelotti vai preparar da maneira mais simples possível, porque isso é muito a característica dele, como você neutraliza as principais coisas e principalmente como você aproveita os defeitos do Japão. Sim. Essa é a hora que a gente vai ver provavelmente o Ancelotti fazendo alguma coisa um pouco diferente. Sim. O valor da contratação. É isso. Olha, a Argentina atropelou a Croácia depois em 2000. Com um tempo mais quente, a seleção que treinou pela manhã aqui, não estava chovendo, de manhã cedinho nós fomos para lá, né? Eu fui para o treinamento, chegamos lá 9 horas da manhã, fizemos entradas de lá e rolou o treino com todo mundo em campo, menos o Rafinha, né, Felipe Mota, que está se recuperando. A gente torce pela recuperação dele, difícil, mas o restante do grupo, os outros 25 em campo, Neymar e toda a galera, muita gente falando de controle de carga do Alisson, né? Que não foi a campo, o goleiro sempre vai, mas o Alisson estava hoje lá em campo. Eu até fiz uma postagem, não sou de fazer muito isso, mas postei até mostrando a agilidade dele no treinamento com o Tafarel. O clima muito bom, todo mundo muito relaxado, tranquilo. Depois nós saímos para a continuação do trabalho, porque seria um trabalho mais forte, já visando o jogo. Amanhã o treinamento acontece lá em Houston, no horário que vai ser o horário do jogo, meio-dia. O jogo segunda-feira, meio-dia, lá de Houston, né? 2 horas da tarde aí do Brasil e 1 hora daqui da onde eu estou. Então a seleção fazendo uma logística um pouco diferente e acho que o correto, né? Já viajando hoje, para descansar, treinar, descansar e ir prontinho para esse jogaço contra o Japão, Felipe. Vamos lá, vamos começar aqui o debate. Eu vou começar contigo, Zinho, para você, além de opinar, trazer um pouco dessa percepção de ambiente, trazer como está o clima por aí, agora não atmosférico, né? O clima da seleção brasileira, depois de uma primeira fase de não tanto brilho, mas pelo menos de pequenos avanços do que foi o primeiro jogo. Quero te ouvir, Zinho. Comece como repórter e já pode virar a chavinha para o comentarista também, Zinho. Bom, pelo que eu tenho acompanhado de treinamento, essa evolução, né, dia após dia e principalmente com a sequência de jogos, é um clima de mais confiança e um clima também que começa com a galera da imprensa. Você já vê os comentários que estão ao lado, a gente está ali, né? Então tem vários companheiros aqui de várias emissoras, de várias partes do Brasil, cada um tem a sua maneira de dar a sua opinião, de se manifestar. Eu já vejo também um clima melhor, né? Um consenso que a seleção melhorou, que a seleção encaixou, encontrou um time.
todos têm a mesma opinião de uma manutenção do Ryan pela direita, não mudar o time para esse próximo jogo, entendendo que essa manutenção dá minutagem, entrosamento e também confiança para esses jogadores que começaram o jogo contra a Escócia. Dentro da seleção, o contato que eu tenho ali com a assessoria de imprensa, com alguma parte da comissão técnica, também é dizendo que o ambiente entre os jogadores, né, já é aquela confiança maior de classificação, de buscar manter novamente, né, esse objetivo que foi manter aqui a base, foi alcançado. Isso trouxe também uma tranquilidade para todo mundo que faz a logística, mas os atletas, né? Porque o período de folga, a família está aqui por perto, a maioria dos familiares estão em Manhattan, estão ali em Nova York, o Brasil treina em Morston, o hotel é aqui, nós estamos mais ou menos, né, não tendo trânsito 40, 50 minutos, então no dia de folga dá para os jogadores irem ao encontro ou os familiares virem aqui para estar com eles, isso é importante também, é o momento que tem de relaxar, de sair um pouco do clima só Copa do Mundo, depois é um ambiente fechado, blindado, só atletas com comissão técnica, isso está sendo importante e eu sinto esse ambiente bom, eu sinto esse ambiente legal sim para essa sequência de Copa do Mundo, Felipe. E aí, Nath, Zé, Brasil e Japão, tá chegando a hora, turminha. Confronto complicadíssimo. Eu sei. Complicadíssimo porque é uma seleção que vem... A gente fala muito, né? A gente bate muito nessa tecla do ciclo acidentado, por tomadas de decisões da antiga gestão até em relação à escolha de técnico, a manutenção ou não manutenção, a forma como as coisas foram sendo administradas em relação a esse ciclo até a Copa do Mundo. É um Ancelotti que vai ajustando as coisas e tentando encontrar o time com o carro andando, né? Trocar o pneu com o carro andando. A seleção é favorita, mas não é favoritaça, como já foi um dia. Mas tem uma seleção japonesa muito organizada, que tem, a gente falava isso, né, Tetra, no F-Show, o quanto é uma seleção que se assemelha em algumas características com o Marrocos. Isso talvez acenda o alerta para o Ancelotti em relação à recomposição na segunda linha de marcação, porque é uma seleção que ela defende, o Zinho até trouxe essa questão do 5-4-1, e quando acelera para atacar, ataca com muitos jogadores, recupera e acelera, e com poucos passes consegue chegar ao time adversário, à área do time adversário. Então, assim, é um Brasil que passa por um processo de evolução coletiva, começa os destaques individuais a se sobressaírem também em função desse salto coletivo que a seleção faz e pelo encontro de encaixe de peças que o Ancelotti fez, mas é um confronto complicadíssimo. Confronto chama atenção. Zé? Não, antes mais grande vovozinho, prazer estar falando com você, né? Fala, Zé. Não, o que eu acho assim, eu acho que o Brasil ele melhorou ao longo da competição, né? Se você comparar, como o Zinho falou, o vovozinho falou sobre a medida que os encaixes, né, foram acontecendo de acordo com as dificuldades dos jogos, os estilos dos times adversários ajudaram o Brasil a encontrar uma identidade. Contra a Escócia, se você lembrar, se nós lembrarmos um pouco, a Escócia errou em 2 saídas de bola, mas não foi o Brasil que fez uma marcação em bloco, foram os nossos 2 atacantes, o Ryan e o Vinícius, que se adiantaram, tiveram, como gosta de dizer o vovozinho ali, né, o feeling da jogada ali, né? E aí conseguiram criar essa dificuldade para a equipe da Escócia e depois com 1-0, 2-0, aí muda, né? Porque vem para cima, o Brasil se fecha, tem bons jogadores, se organizaram ali no meio do campo e aproveitaram a qualidade que tem. Contra o Japão vai ser uma nova dificuldade, porque o Brasil teve por costume nessa primeira fase jogar 45 minutos e no segundo tempo descansar, entre aspas, administrar o resultado. O time do Japão joga 90 minutos. O time do Japão corre 90 minutos. Né? E a velocidade que eles colocam no jogo, isso pode complicar um pouco o Brasil em relação à marcação, à fase de marcação. Por isso eu não me surpreenderia nada se o Ancelotti, como gosto de dizer sempre, o vovozinho que está fazendo escola aí, tem muito comentarista que está copiando o que o vovozinho fala, né? Baixando o bloco defensivo, né? Para sair em transição no contra-ataque, velocidade, aproveitando justamente aquilo que nós temos de qualidade e aquilo que ele aproveitou muito, durante muito tempo no Real Madrid, que é a velocidade do Vini Júnior no contra-ataque.
O time do Japão gosta de jogar, né? Eles bem para cima, no jogo contra a Suécia, eles saíram para o jogo e aí o time da Suécia soube aproveitar esses contra-ataques e criou dificuldades para eles. A grande diferença que eu vejo nossa do Brasil para o Japão é assim, eu acho que o Japão, em termos de grupo, em termos de time, eu acho que já tem mais estrutura, porque a Nath já explicou, né, a dificuldade que o Ancelotti teve para formar esse elenco, e eles já estão juntos há um bom tempo. O que eu vejo mais no Brasil são pequenos detalhes da frente. Nós temos jogadores que têm um poder de definição maior e melhor que os japoneses. Talvez nós precisamos de uma chance para finalizar. Eles precisam de 2, de 3, muitas vezes, para criar a grande oportunidade. Eu acho que esse é o grande diferencial que nós temos. E o Japão, como eu falei, vai colocar uma intensidade no futebol brasileiro, na seleção, que nós não pegamos até agora. Talvez os 30 minutos que o Marrocos fez conosco no primeiro jogo. Mas o Brasil estava se arrumando ali. Paquetá pelo lado direito, o Bruno pelo lado esquerdo. Hoje não, hoje nós já temos uma base. Eu acho que a entrada do Ryan, para mim, é fundamental, especialmente nesse jogo, porque eles têm o Nakamura, né, o número 13, que joga com a meia baixada ali. Isso. É um cara que vem e ele não vem para o cruzamento, ele vem para o 1 contra 1, ele vem para fazer a tabela por dentro, ele, sabe? É muito bom jogador, é muito bom jogador. E eles passam por um momento de confiança, né? Eu acho que isso é bom. Eles sabem que eles têm uma boa equipe, que podem jogar contra o Brasil, mas eles respeitam muito. Ontem nós estávamos vendo as entrevistas, as declarações, sempre com muito cuidado, porque eles sabem que o Brasil é um time difícil, um time perigoso também. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. Acho que um jogo fantástico. Para quem gosta de futebol, nós iremos ver uma grande partida. Então é isso, mais um vídeo para vocês aqui do canal, falando aí, né, sobre a seleção brasileira, o Brasil que vem sim aí buscando, né, na minha visão, vai passar do Japão, pelo amor, vamos, né, vamos com calma. Vocês viram aí que PF aí debateram muito ali sobre a questão aí Noruega ou Costa do Marfim, hein? Então, cara, a gente tá com um grupo legal para passar. Dá para chegar, eu tava aqui observando aqui, ó, o Brasil pega o Japão. Aí tem Costa do Marfim e Noruega também. O Brasil joga na segunda-feira às 2 da tarde e na terça-feira às 14 horas também, as duas ali, joga Costa do Marfim e Noruega. Meu, quem passar aqui a gente tem condições de avançar, cara. Aí depois vai ser o México, né, contra o Equador. E ali a gente vai enfrentar o confronto, ó. Vai ter México, Equador e Inglaterra. E agora, cara, tem um time que eu não vou saber qual que é ali, mas a Inglaterra é algum time ali que é um time novo aí que passou, que eu não vou saber o nome ali. Tá RDC, cara. Ó, agora fugiu aqui o nome realmente. Mas assim, a gente tem só a pedreira aqui, se for analisar, da Inglaterra, cara. Que eu acho que nem a Noruega não é pedreira pro Brasil, não. Tá de brincadeira. Costa do Marfim, então, os caras é forte, mas, pô, a gente tem muito mais time que Costa do Marfim. Ó, se for analisar aqui, Japão, a gente tem mais time que o Japão. Costa do Marfim, Noruega, México, Equador, sabe? Só assim, pode bater um pouco de frente, sim, com a Inglaterra. Vai. Já dá vai, porque ali tem jogadores que jogam em grandes competições, né, na Inglaterra. Mas o Brasil tem tudo para buscar, hein, chegar aí longe na Copa do Mundo. E o único pedreiro que vai ter realmente vai ser a Argentina, do nosso lado aqui, tá? E a Colômbia, sei lá, vamos pôr a Colômbia. Então, assim, se for analisar aqui o lado da chave do Brasil, só tem Inglaterra, a Argentina, que é a principal, e a Colômbia, que pode, assim, que é confronto também de semifinal, né? Porque o Brasil vai estar enfrentando aí a Argentina ou Colômbia. Então, meus amigos, a gente tem sim chance de chegar longe aí nessa Copa do Mundo, viu? Pô, se o Brasil cair pro Japão, vai ser uma vergonha. Cair pra Noruega, tudo bem que a gente caiu pra Bélgica e a Croácia, né? Esse que é o ponto. Mas o Brasil tem tudo para buscar sim chegar longe nessa Copa do Mundo aí. E o problema é só um, é Messi. Cara, o homem, pô, que é isso, cara? Bem também que o goleirão, né, montou uma zaga, eu vou te contar, hein? Montou uma barreira ali, que pelo amor, hein? Mas aí, com o Messi na bola, 6 gols já do homem aí, brabo demais. E aí que tá o perigo. É até bom, se for analisar, é até bom não chegar próximo da Argentina, porque, mas a Argentina treme contra o Brasil. Isso aí mudou, cara, faz tempo. Quem treme hoje contra a Argentina é o Brasil, infelizmente. Tá? O Brasil que... E assim, como eu falei aqui nos vídeos aqui, quem acompanha o canal aqui, eu sempre falo, eu quero muito observar contra o Japão como que o Brasil psicologicamente vai, sabe, se comportar, porque esse é o ponto principal.
na minha visão, tá? Que quando estreou contra Marrocos foi aqueles 30 minutos iniciais terrível que todo mundo assistiu, que parecia a Alemanha ou Marrocos, que não tomou gol porque o Marrocos não tem competência, não tem jogador de qualidade. Agora, contra o Japão, que é um time, os caras estão, sabe, se enquadrando, estão com um time forte, estão com um time ali bem ajustado. Os caras observam que o Brasil tá em pânico, como foi contra Marrocos, os caras fazem gol, cara, não tem conversa não. Então, o único perigo é esse. Então, a gente vai ter eu quero ver muito o comportamento dos jogadores do Brasil psicologicamente contra o Japão, que agora é jogo de mata-mata. Camisa pesa da seleção? A mais pesada que tem. Só que agora é que eu quero ver como que os jogadores vão se comportar na questão psicológica. Só isso. Se os caras, se tiver já tudo ok, cara, passou essa fase aí de grupo aí, realmente os caras estavam em choque ali naquele primeiro jogo contra Marrocos, normal, acontece. E depois os caras conseguiram aguentar a pressão e tá tudo ok. Bora pra frente e aí a gente vai buscar, velho. E aí pode vir a Argentina, pode vir quem for, que o Brasil tem. Cara, o Brasil tem qualidade, velho. Vocês viram no vídeo aí, né? Os comentaristas falando, pô, a Noruega, quem tem a Noruega? O Haaland, ok. Quem tem ali, a Costa do Marfim, que assim, sabe? O Brasil tem Vini Júnior, tem Bruno Guimarães, tem o Marquinhos, sabe? Tem zaga, meio campo, ataque. Tem um time, cara. A gente tem time pra buscar. Qual time que bate de frente com o Brasil hoje em dia aí? A Argentina, que então, os caras os atuais campeões, né, do mundo, ok. Estão também ali entrosados, entendeu? Só por isso, mas em qualidade técnica de jogadores, o Brasil, ele tá lá em cima ainda. É que eu boto muito na tecla do quê? Psicológico dos caras que não, sabe, não chega no nível que é uma camisa da seleção brasileira, tá? Eu vi isso muito contra Marrocos, porque os caras bateu cabeça ali contra Marrocos, e se fosse outra seleção ali, se fosse Marrocos, era 7-0 de novo. Infelizmente é isso. Espero que isso não aconteça aí nos próximos jogos. Por isso que esse jogo contra o Japão vai ser fundamental. A gente tem uma visão aí, psicologicamente, como que o Brasil vai se comportar. Tamo junto. Que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Que Jesus abençoe a sua vida e da sua família em uma semana. Um domingão abençoado para você, para sua família. Uma semana aí de vitória, de boas notícias. Jesus é o nosso, é o caminho, não tem outro. É Jesus Cristo. Tá difícil a sua vida aí, cara? Vai no seu quarto. Não conheço Jesus? Vai no seu quarto e fala: Jesus Cristo, eu não te conheço, mas quero te conhecer. Se apresente a Ele, que você vai ver que sua vida vai transformar, como transformou a minha vida. Um cara que hoje não era nem para estar aqui, tá aqui pela total misericórdia de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a vida e a verdade. Sempre aqui vou falar no meu canal sobre Jesus. Tamo junto? Mais um vídeo aqui do canal Google Futebol. Vamos Brasil, vamos buscar esse ex aí que estão deixando a gente chegar e o nosso lado ali da nossa chave dá para chegar, sim, para buscar essa sexta estrela aí. Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, comenta, deixa o hype, compartilha e bora aí para mais uma semana abençoada. Tamo junto.